A Uber não sairá do Brasil. E sabe por quê? Não existe interesse econômico para que isso aconteça. Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Para quem não me conhece, sou o Glauco e hoje eu vou falar desse assunto polêmico, né? A Uber vai embora do Brasil? Existe um interesse econômico para que ela saia do nosso território nacional? Eu acredito que não. Eu vou explicar nesse vídeo as razões pelas quais ela não sairá. Primeiro ponto que eu chamo a atenção é porque já existe uma regulamentação que estabelece o funcionamento da Uber aqui em nosso território nacional. Existiu um primórdio de uma legislação de 2012 que foi aí suplantada pela Lei 13.640 de 2018. Eu farei a leitura desta lei para trazer à lume a luta que foi o estabelecimento desta empresa aqui no nosso território nacional. Gente, a lei número 13.640 de 2018 vai assim estabelecer. Artigo 1º. Esta lei altera a lei número 12.587 de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana para regulamentar o transporte remunerado, privado, individual de passageiros. Portanto, senhores, essa legislação ela trata justamente da regulamentação dos motoristas de aplicativos. E lembremos, claro, como eu já mencionei, a luta que foi não só a regulamentação dela no nosso território nacional, várias polêmicas aí na Câmara Legislativa, brigas, vias de fato nas ruas, a resistência própria dos taxistas em não aceitar a Uber, a operação desta empresa em território nacional. E eu chamo a atenção pelo seguinte, temos aqui que fazer um pequeno parênteses. Eu vou perguntar para os senhores, o que é a Uber? A Uber é uma empresa de transporte? Claro que não. Eu faço a pergunta por quê? E já trago a resposta. A Uber tem frota de veículos? Não tem, né? Não tem nem aqui no Brasil e nem fora do Brasil. O que a Uber é? É uma empresa de tecnologia. Então a fala do ministro foi no mínimo infeliz, porque assim, ele vai mencionar uma empresa de tecnologia comparando ela com Correios. Claro, a nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa de quê, senhores? Uma empresa de logística. Então, assim, se a gente imaginar que ela tem que chegar num grau de tecnologia como a Uber, ou quiçá ultrapassar essa tecnologia, tem que haver no mínimo muito investimento e, claro, um trabalho incomensurável. Certo é que os Correios, de fato, não têm o cabedal para substituir uma empresa de tecnologia como a Uber. E o que é a Uber, sendo uma empresa de tecnologia? É justamente voltada para o que chamamos da tecnologia disruptiva. Ela quebra os padrões tradicionais, assim como ela quebrou, infelizmente ou felizmente para alguns, as atividades dos taxistas. Então ela traz essa disrupção tecnológica. E se a gente pensar mais a fundo, essa disrupção na verdade e nada mais é do que ligação dos pontos e neste caso ligação entre as pessoas. Eu trago a leitura aqui rapidinho também, um livro muito importante que está na loja do Google Play Livros, que é do Pedro. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, o link está na descrição, baratinho na Google Play, que ele fala justamente dessa disrupção, dessa conexão entre as pessoas. Gente, o que o Pedro fala? Crescendo com novos recursos proporcionados pela indústria dos smartphones, novos modelos de negócio surgiram, como o Uber, que conecta motoristas a pessoas que precisam se locomover. E aqui eu cito a página 46 do livro mencionado. Portanto, essa disrupção trabalhada e desenvolvida no Vale do Silício faz as empresas gerar muito lucro. O lucro dela nos últimos anos foi de no mínimo 8 bilhões de dólares. Então aqui sendo a principal ou uma das principais fontes de renda para a referida empresa, evidente que não se há um interesse econômico, como eu mencionei no início do vídeo, para que ela saia. Sabe o motivo que faria essa empresa sair aqui do Brasil?
se, por exemplo, a nossa legislação ou mesmo a nossa justiça autorizasse o reconhecimento do vínculo de emprego. Porque assim, a discussão midiática é sempre uma constante. Vai gerar vínculo de emprego o fato do motorista de aplicativo se cadastrar na Uber? Claro que não. No nosso território nacional, houveram mais de 900 ações trabalhistas pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego. Todos eles negados. Só no TST, que é a nossa Corte Maior de Justiça, 5 ações subiram e todas elas não reconhecendo o vínculo de emprego. Eu também peço a permissão para a leitura aqui de um trechinho do acórdão em que não reconhece o vínculo. Trecho da decisão. Com efeito, o reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar, aspas, offline, sem delimitação de tempo, circunstância que indica a ausência completa e voluntária da prestação dos serviços em exame, que só ocorre em ambiente virtual. Tal fato traduz, na prática, a ampla flexibilidade do autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia. E aqui o acórdão continua. Assim, senhores, imaginar que a Uber será responsável pelo vínculo de trabalho de todos aqueles motoristas de aplicativo, de fato, não é no mínimo crível. Mas, de certa forma, quem que não quer ter o reconhecimento do vínculo de emprego? Eu não acredito muito nessa tese do seja empreendedor de você mesmo. A gente vê pessoas aí realmente com muitas dificuldades, para pagar a parcela do veículo, para a manutenção do veículo, para colocar gasolina no seu carro para rodar, sem contar no Uber Eats, daqueles ciclistas que entregam as refeições de bicicleta. Então, isso na verdade, esse discurso é uma falácia. Pensar em ser empreendedor de você mesmo, isso na verdade beira total quase hipocrisia. Claro que, como eu mencionei, e através dos dados que eu mencionei, todos pretendem uma garantia. E aqui, para finalizar o raciocínio, eu penso que a conversa que o Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda, ele foi lá em Davos conversar com o CEO da Uber, foi no sentido de que a Uber ela vai trabalhar um mecanismo que seja descontado vamos pensar propriamente na fonte desse motorista. Porque assim, todos têm o cadastro. E assim, a pessoa pode se cadastrar com o MEI. Isso desde 2019. Acontece, senhores, que cadastrar como MEI, eu ter o cadastro como contribuinte individual, isso para a Previdência não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque eu não tenho a qualidade de segurado. Eu preciso ser segurado da Previdência Social para aí sim ter o direito a algum benefício, coisa que na realidade atual não ocorre. E o que o governo quer estudar isso? Não garantir para o referido motorista de aplicativo. E aqui eu falo, senhores, só da Uber, porque tem outros aplicativos não tão conhecidos, por exemplo, o menos utilizado, que é 99, táxi ou outros aplicativos. Então, o que o governo vai fazer? Ele não vai estudar uma forma de trazer o vínculo de emprego a esses motoristas, a todos eles que estão já cadastrados na plataforma. Ele vai pensar numa forma de descontar, vamos pensar propriamente na fonte. Quando a Uber fizer o pagamento ao motorista, já vai estar descontado uma parcela do INSS. E essa parcela pode ser um gradiente entre 2% a 8%. Isso o governo ainda vai estudar. E a Uber também vai recolher na fonte a parte dela como, aspas, empregadora, impropriamente, senhores, porque ela não é empregadora. Mas estudar se há um mecanismo para que se desconte e a pessoa tenha a qualidade de segurado. Para isso, em pensar em um eventual infeliz acidente, tem que, numa situação de acidente, não ter uma proteção previdenciária. E pensar lá na frente, pensar também na aposentadoria, porque o tempo passa muito rápido. Então, assim, a pessoa faz o cadastro, daqui a pouco já se passou 4, 5 anos, 10 anos, e ela, naquela situação, eu vou recolher o INSS, eu vou recolher, e na correria acaba não recolhendo. A correria não cuida das suas próprias finanças e da sua garantia. Então, o que o governo quer trazer e está pensando na situação desses motoristas? É justamente uma forma. É claro que ainda não existe nada
na legislação que obrigue a Uber a fazer isso, mas possa ser que venha alguma coisa a ser legislada nesse sentido. Eu ainda fecho minha fala concluindo: os motoristas de aplicativo, eles podem se associar, podem criar inclusive quantas associações pretenderem. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, não há problema algum. O que não haverá, com certeza, é os sindicatos, como impropriamente a mídia está ventilando. Vai criar o sindicato dos motoristas de aplicativo. Senhores, sindicato é para quem é empregado. E como eu já exemplifiquei aqui no meu vídeo, a categoria dos motoristas de aplicativo não são empregados. Então, os empregados estão no círculo menor e que a relação de trabalho está no círculo maior. Dentro deste contexto, eu não posso pensar, portanto, numa relação de emprego, propriamente daquela proteção que trabalha os sindicatos, mas sim essa relação dos motoristas de aplicativo com a própria Uber configura-se uma relação de trabalho. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Nos veremos num próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá.